Lourdes Maria, presidenta do CRES-SP, pertencente à 9ª região, declaro iniciada a sessão de julgamento do Conselho Pleno do CRES-SP, 9ª região, com a finalidade de julgar o processo ético número 80.000, que tem como denunciante a senhora Lucimara Couto e denunciada a senhora Thaís da Silva Melo, assistente social. Primeiramente, eu vou fazer uma breve leitura da denúncia realizada à senhora Thaís da Silva Melo. No dia 18 de nove de 2020, fui até o CREAS em busca de uma cesta básica para minha família. Solicitei atendimento com a assistente social Thaís, que vem me acompanhando há 3 meses, pelo fato de ter ocorrido uma situação de violência doméstica em minha casa. Durante o atendimento, fui questionada em relação à quantidade de filhos que tenho, 5, pois essa informação era importante para os critérios da cesta básica, segundo Thaís. A assistente social perguntou se venho tendo acompanhamento médico em relação à contracepção. Respondi que apenas uso preservativo e que esse método foi de minha escolha. A assistente social levantou a questão novamente, dessa vez sugerindo o procedimento de laqueadura, alegando que é possível fazê-lo após o parto e que seria indolor. Relatei que me sinto confortável com métodos menos invasivos e que vou periodicamente à ginecologista e conheço outros métodos de contracepção. Além das perguntas invasivas, recebi um encaminhamento para a Unidade Básica de Saúde. No breve relato do documento, percebi que se tratava da questão da contracepção novamente. E ali constava vários dados meus e da minha família, inclusive a quantidade de filhos que tenho e também do fato de eu optar pelo uso de preservativo. Me senti extremamente desrespeitada e invadida, pois a profissional, além de me julgar, também me opôs às outras profissionais. A partir do momento que lembrou que tenho 5 filhos, mudou sua postura ética e o decorrer do atendimento. Peço que a profissional seja responsabilizada e que tenha a possibilidade de refletir sobre seus atos, para que isso não se repita com outras mulheres. Além do relato da senhora Lucimara Couto, a gente tem também as provas documentais que se materializam por meio do encaminhamento para o UBS, que a assistente social realizou, e o relato do atendimento social realizado, que foi realizado via sistema informatizado. Diante disso, né, da explanação da denúncia, eu passo a palavra para a senhora Evelyn Dantas, representante da Comissão de Instrução. Então, eu sou a Evelyn Dantas, sou representante da Comissão de Instrução. A denúncia chegou para a comissão juntamente com as provas e o relatório da comissão foi elaborado de forma conjunta, coletiva e baseado nos princípios ético-políticos da profissão da assistente social. Passo a palavra para a presidenta. Obrigada pela contribuição, Evelyn. Agora eu passo a palavra para a denunciante, senhora Lucimara Couto. Oi, eu sou a Lucimara Couto, e assim como a presidenta falou, dia 18 de setembro eu fui ao CREAS buscar uma cesta básica para minha família, e eu fui atendida pela assistente social que me acompanha há 3 meses já. E durante o acompanhamento ali, o atendimento, ela começou a me questionar sobre a quantidade de filhos que eu tenho, que são 5 filhos. E daí ela me perguntou se eu faço acompanhamento médico sobre isso de contracepção. Eu disse que sim, e que eu uso preservativos. E daí ela ainda insistiu nisso, falou sobre o procedimento de laqueadura, e que eu poderia fazer mesmo após o parto, que seria indolor. E eu disse para ela que eu conheço outros métodos contraceptivos, porque eu vou na minha ginecologista, eu conheço sobre isso, mas ainda assim eu prefiro os preservativos. Mesmo assim, mesmo com essa minha resposta, ela insistiu, ela me encaminhou para a unidade básica de saúde, então desrespeitando totalmente a minha decisão e me expondo a outros profissionais, porque ela colocou informações minhas sobre a minha família, sobre a minha quantidade de filhos, e também sobre as minhas decisões de contraceptivos e também informações sobre isso. Então, eu me senti desrespeitada e eu queria que ela respondesse sobre isso também e refletisse e que ela não agisse dessa forma com outras mulheres. Obrigada. Obrigada pelo relato, senhora Lucimara. Agora eu passo a palavra para a senhora Lúcia Fernandes, advogada representante da denunciada. Então, olá, boa tarde. Eu sou Lúcia Fernandes, estou representando a Thaís, né, assistente social, que vem sendo denunciada de forma errônea, né, porque em nenhum momento ela quis
cercear a liberdade da usuária. O encaminhamento para a UBS, como foi bem colocado, foi no sentido de trabalho em rede, trabalho intersetorial. Ela não quis de maneira nenhuma expor a usuária, ela não quis de maneira nenhuma infringir a sua autonomia, né? E o direito de escolha da usuária. Acho que é isso. Agora passo a palavra para a presidenta do CRES novamente. Obrigada. Obrigada, senhora Lúcia. Agora eu passo a palavra para uma das conselheiras para fazer seus questionamentos à comissão de instrução. Boa tarde, meu nome é Tereza Gon, eu sou uma das representantes das conselheiras do CRES, CRES São Paulo. Eu gostaria de solicitar à comissão de instrução acerca de duas questões. A primeira é sobre o sigilo profissional e a segunda é sobre o licenciamento da liberdade. A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas infrações no Código de feitas, né, pela assistente social Thaís. Com a palavra, presidenta. Nesse momento, eu passo a palavra para a comissão de instrução para realizar seus apontamentos sobre os questionamentos realizados pela conselheira. Então, a comissão de instrução entendeu que a denunciada infringiu, sim, os seguintes dispositivos do Código de Ética da assistente social. Primeiramente, o artigo 3º, que fala que são deveres da assistente social abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Esse artigo foi violado porque a denunciante foi questionada pela profissional em relação à quantidade de filhos, que são 5, e em seguida questionou se realiza acompanhamento médico em relação à contracepção. Outro artigo que foi violado é o artigo 6º, que fala que é vedado ao assistente social exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito da usuária de participar e decidir livremente sobre seus interesses. Também foi violado o princípio que fala sobre o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Esse artigo e esse princípio foram violados, pois a denunciante relatou para a profissional que conhecia outros métodos contraceptivos e que se sentia confortável com métodos menos invasivos. Entretanto, a profissional insistiu no assunto, sugerindo a laqueadura, alegando que é um método indolor e pode ser realizado após a gravidez. Também foram violados os artigos 5º, 6º, o artigo 16, o artigo 17, que fala que é vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. Também foi violado o artigo 18, e os princípios 2, que fala da recusa do arbítrio e do autoritarismo, e o 11º princípio, que fala que o exercício do serviço social, fala do exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Esses artigos e princípios foram violados, pois a profissional realizou encaminhamento da usuária para a unidade básica de saúde, contendo no relato do documento encaminhamentos relacionados à questão da contracepção, também constando dados da denunciante e sua família, inclusive a quantidade de filhos e o método de contracepção escolhido por ela. Eu passo a palavra para a presidenta. Obrigada pela explanação feita pela comissão de instrução. Nesse momento, eu passo a palavra para a denunciada, assistente social Thaís da Silva Melo. Boa tarde, colegas de profissão, advogadas. Eu gostaria de iniciar minha fala pontuando e reafirmando que, assim como a minha advogada falou, eu não cometi nenhuma infração ética, pelo menos não concordo que cometi. Eu acredito que no meu exercício profissional, eu defendo e pratico as dimensões ético, técnica e política da profissão. Acredito que no momento que eu orientei e indiquei a usuária, a Lucimara, para a unidade de saúde básica,
foi no sentido de que ela tivesse um contato com um profissional de saúde para saber de outras formas de contracepção e para que ela pudesse encontrar ali talvez uma outra forma, um outro método. Também reafirmo que... Não, porque o seu gênio, ele tinha um jeito de trabalhar, sabe? O dono que eu morei numa casa lá, ele pintava e por fora... Então, desculpa a pausa, como a gente está em realidade remota, às vezes acontecem algumas interrupções. Então, como estava falando, eu orientei ela aí à unidade básica de saúde para ter uma opinião médica sobre a questão da contracepção. E eu fiz esse encaminhamento pensando que o mercado de trabalho hoje tem uma desigualdade de gênero muito grande e que ela, com 5 filhos, teria muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho e talvez fosse interessante ter uma orientação de outra área, de outro saber científico. E gostaria de falar que a minha dimensão, o meu exercício profissional, visou sim a ética profissional. Inclusive, as ações delineadas por mim foram através do trabalho intersetorial, trabalho em rede. Então, gostaria de pontuar mais uma vez que não concordo com essa denúncia e nem com o exposto aqui. Obrigada. Certo, obrigada pela contribuição, Thaís. Nesse momento, eu encerro a fase de discussão, esclarecimentos e apontamentos. Peço que a comissão de instrução se ausente da sala, para que os outros entes possam discutir sobre o procedimento. Nesse momento, enquanto conselheira, presidenta também do CRES-SP, eu coloco minha posição favorável à questão de realizar uma procedência ética em relação à assistente social Thaís. Eu acredito que o caráter dessa violação de direitos, violações do nosso código de ética e da assistente social são fatores e resultados das expressões da questão social que não atingem somente o campo da individualidade, mas também é uma questão estrutural que pode atingir muitas outras pessoas, inclusive assistentes sociais, né, durante seus atendimentos. Então, levando em consideração tudo isso, eu me posiciono a favor para que seja realizada uma advertência reservada em relação à assistente social Thaís. Peço que quem tem acordo a essa sugestão erga a mão. Certo. Então, eu declaro aqui realizada a procedência de ação ética e que, na nossa concepção, enquanto Conselho Pleno aqui do CRES-SP, acreditamos que, devido ao parecer da Comissão de Instrução, são violações plenamente comprovadas. Dessa maneira, eu encerro a sessão e dispenso todos aqui.